que frequentaram o primeiro e o segundo ano do curso de mestrado e que poderão oferecer aos futuros candidatos uma visão mais realista, concreta, sobre o curso de mestrado em enfermagem médico-cirúrgica na área de enfermagem à pessoa em situação crónica, assim como as suas oportunidades e potencialidades. Quero salientar que os participantes, ao longo da sessão, poderão colocar dúvidas ou comentários no chat por escrito e no final das preleções, essas perguntas serão respondidas. Chamo Carla Magaja, sou a professora convidada da ESL e irei moderar este meetup, que terá início com a senhora professora doutora Eunice Henriques, coordenadora deste mestrado, que irá apresentar, de uma forma geral, o plano de estudos e a sua componente clínica. Neste sentido, gostaria de conceder a palavra à senhora professora doutora Eunice Henriques. Muito obrigada, professora Carla Magaja, pela apresentação e boa tarde a todos os presentes. Constitui para mim um privilégio iniciar este conjunto de meetups, visto que o objetivo da ESL com esta série de eventos é abrir a escola aos futuros mestrandos e permitir decisões fundamentadas na escolha de um dos mestrados que vão ser apresentados. Efetivamente, há algo que vale a pena começar por dizer. A escola e aquilo que está disponível no portal da ESL é exatamente um grupo de mestrados. Há, no entanto, a possibilidade de fazer apenas a especialidade, que não é conferente de grau, o mestrado sim, e, portanto, a maior parte dos nossos estudantes até hoje querem fazer os mestrados, sendo que para fazer um mestrado têm que fazer e especialista têm que fazer um estágio com relatório e, por isso, a maior parte prefere ficar especialista e, ao mesmo tempo, mestre. A única opção, a opção por um ou por outro. No caso do especialista, a pessoa tem que ter pelo menos 2 anos de exercício profissional, o que para o mestrado não é obrigatório. Então, eu gostaria de partilhar a minha apresentação e peço desculpa. Ok. Portanto, tal como a professora Carla Magaja já disse no início, vou apresentar o curso de mestrado em enfermagem médico-cirúrgica pessoa em situação crónica. Vou tentar resumir alguns dos aspectos mais importantes deste mestrado, em termos teóricos e em termos clínicos, para terem uma noção do trabalho que tem sido feito nestes primeiros 2 cursos e também aquilo que esperamos fazer ou melhorar no próximo curso de mestrado. Assim, aqui apenas um slide para mostrar que a ESL, para quem não conhece, tem 2 polos. A maioria das aulas serão ministradas no polo Arturo Ravara, só excepcionalmente poderão ter que fazer alguma aula específica no polo Gulbenkian, mas à partida todas as aulas são realizadas neste polo Arturo Ravara que existe na Expo, na zona da Expo. Depois, realmente, o percurso formativo, há uma série de pontos de conhecimento que, como docentes, estamos interessados em que as pessoas aprendam realmente para transformar aquilo que já sabem. No fundo, é reconstruir o saber através da experiência, como Sean nos diz. É por isso que neste curso de enfermagem na pessoa em situação crónica vamos ter aspectos históricos, alguns referenciais teóricos diferentes dos que habitualmente usamos noutras áreas de saber. Vamos também evidenciar alguns conceitos centrais e existe, nomeadamente, uma unidade curricular que tem exatamente os modelos teóricos usados, ou teorias e modelos usados na pessoa em situação crónica.
Nós deixaremos de parte a evidência científica, terá que ser feita uma revisão ao longo deste tempo, mas uma revisão para poderem então realizar o vosso projeto. Haverá também a necessidade de usar referências para a prática e terão uma experiência clínica que, no total, é de 27 semanas. Mas vou apresentar um pouco mais à frente. Ora, quando se fala em competências, é evidente que estamos a falar do saber em ação. E quando o enfermeiro pretende ter uma competência clínica específica ou especializada, ele precisa de ter conhecimentos, capacidades e habilidades que vai mobilizar no seu contexto de prática clínica e que vai assim fazer com que as necessidades de saúde da população sejam satisfeitas, atuando em todos os contextos das pessoas e em todos os níveis de prevenção. O esquema que mostro aqui mostra exatamente que as competências clínicas que vão adquirir ou vão desenvolver começam por ser as competências comuns do enfermeiro especialista, e que estas competências são partilhadas por todos os enfermeiros que fazem esta especialidade, ou qualquer outra, portanto, são comuns a todos os enfermeiros especialistas. E por isso vão ver que existe um tronco comum, portanto, há disciplinas comuns, exatamente que mostram esta concepção, a gestão e supervisão de cuidados, mostrando assim alguns alicerces de todos os mestrados. Portanto, estas são as primeiras competências que vão na orientação da melhoria contínua da qualidade, na responsabilidade profissional, ética e legal, na gestão dos cuidados e também no desenvolvimento das aprendizagens profissionais. Tudo isto são, vou resumir aquilo que existe na legislação, mas que nós frequentemente temos que olhar para saber se estamos a ir no exercício certo deste desenvolvimento de competências. Por fim, as competências do enfermeiro especialista em médico-cirúrgica, ainda não é por fim, o enfermeiro especialista em médico-cirúrgica e, neste respeito, a Ordem dos Enfermeiros regulamentou que será o enfermeiro que cuida da pessoa e família e cuidadores a vivenciar processos médicos e ou cirúrgicos complexos decorrentes da doença aguda ou crónica, otimiza o ambiente e os processos terapêuticos na pessoa e família e cuidadores a vivenciar os mesmos processos também decorrentes da doença aguda ou crónica e o maximizar a prevenção, intervenção e controle de infecção e resistência a antimicrobianos perante a pessoa a vivenciar estes mesmos processos complexos. Desculpa. Agora sim, em relação aos específicos do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica na área de enfermagem à pessoa em situação crónica, então temos aqui dois níveis de competências. Primeiro, o cuidado à pessoa e família e cuidadores a vivenciar a doença crónica e a maximizar o ambiente terapêutico em articulação com a pessoa e família e cuidadores também a vivenciar a doença crónica. Portanto, até aqui explanei todas as competências que um especialista nesta área tem que desenvolver. As comuns, de especialista de médico-cirúrgica e as de especialista na médico-cirúrgica nesta área específica de enfermagem. Depois, não deixar de dizer também que trata-se de um mestrado e, portanto, há competências de mestre, e este sim um grau académico, que estão também na legislação e nos mostram que este deve possuir conhecimento e capacidade de compreensão que estão sustentados naquilo que obteve no primeiro ciclo, mas aqui desenvolve-os e aprofunda-os. Também é aqui que se permite e constitui a base de desenvolvimentos ou aplicações, em muitos casos, em contexto de investigação.
Também, como mestre, deve saber aplicar os seus conhecimentos e capacidade de compreensão e resolução de problemas. Deve ter também a capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas e saber, assim, refletir sobre as implicações e as responsabilidades, peço desculpa, éticas e sociais que resultam dessas soluções, ser capaz de comunicar as suas conclusões, que é um dos itens mais difíceis de atingir, ou seja, ainda há, do nosso ponto de vista, pouca produção, pouca comunicação das conclusões e cada vez mais nós solicitamos aos nossos estudantes para investir nas comunicações, investir em artigos científicos para poderem, assim, um, evidenciar esta competência de mestre. E também competências que lhe permitam uma aprendizagem ao longo da vida de um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo. Como vão ver, e para quem já há muito tempo não está na escola, hoje em dia nós falamos em ECTS, falamos nos ECTS, falamos em horas, portanto, há um nível a atingir, há necessidade de chegarmos a um determinado número de ECTS e, por isso, cada disciplina tem um conjunto de ECTS e, no final, vão ver que os cursos, a maioria dos cursos de mestrado que a ISEL tem, são cursos que têm 90 ECTS, isto é, 30 por cada semestre. Em relação aos referenciais teóricos, disse há pouco que os conceitos são ancorados em modelos teóricos e modelos de intervenção, que são distintos em enfermagem na pessoa em situação crónica. Depois, em relação ao quadro que regulamenta a profissão, é claro que, para além das competências que já falei, é importante muitas vezes lembrarmos o regulamento do exercício profissional dos enfermeiros, o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, bem como guias orientadores de boas práticas, documentos que são de interesse especial para cada especialidade, neste caso para a médico-cirúrgica, mas no âmbito da pessoa em situação crónica, e também alguns pareceres e tomadas de posição e também tomadas de posição de outras organizações, como sejam o ICN, a DGS, a OMS. Este é o quadro geral, ou seja, decidi trazer aqui o cronograma do primeiro ano deste mestrado. Podem ver que no primeiro semestre existem 3 disciplinas que constituem o tronco comum, portanto, elas não são dadas em cada semana às 3 disciplinas, portanto, há alternância das disciplinas, visto que há também, ao mesmo tempo, unidades curriculares específicas, como sejam a enfermagem à pessoa em situação crónica, a gestão da doença crónica e controle de sintomas e a tal teorias e modelos de cuidados à pessoa em situação crónica. Neste primeiro semestre temos também uma unidade curricular de opção, que já vão ver quais serão as disponíveis para escolher. Depois, no segundo semestre, existe novamente uma unidade comum a todos os mestrados, que é a gestão e liderança de enfermagem, e as outras são específicas. A promoção da segurança e gestão do risco é específica com o mestrado da pessoa em situação crítica, até agora. A organização dos serviços de prestação de cuidados na pessoa em situação crónica é também uma disciplina que o que vem aqui são horas, 40, 52, etc., são horas. Os SCTs vão ver agora no quadro seguinte. E, portanto, neste segundo semestre há uma unidade curricular também muito importante para para mostrar como se deve desenvolver o projeto formativo, projeto esse que vai servir para todo o resto do percurso. Quer para este primeiro estágio de cuidados de enfermagem à pessoa com doença crónica e, mais tarde, para o estágio com relatório. Portanto, aqui tem as diferentes unidades curriculares, chamar apenas a atenção
de que a enfermagem à pessoa, uma das opções, as opções de enfermagem à pessoa com doença oncológica e à pessoa idosa com doença crónica não estão disponíveis no próximo ano. Funcionarão, funcionará uma destas duas que estão aqui mencionadas, ou a enfermagem de nefrologia, ou a enfermagem à pessoa com doença infecciosa crónica. Em relação ao segundo semestre, também mostrar que este projeto formativo, e já vou especificar um pouco melhor, o projeto formativo servirá para o estudante, guiado já por alguém, fazer o seu projeto. Normalmente é um projeto que já trazem uma ideia dos vossos contextos, até já trazem algum pedido dos vossos contextos para fazer esse projeto. Outros estudantes aparecem aqui, às vezes, sem nenhuma ideia, e por isso, quer seja um caso, quer seja outro, nesta unidade curricular vão poder então fazer a sua escolha do título do projeto e, consequentemente, avançar para este primeiro estágio de cuidados de enfermagem. Há aqui também a tal opção para quem não vai fazer especialidade, ou seja, quem vai fazer mestrado, poderá fazer não o estágio, mas o desenvolvimento de projeto em cuidados de enfermagem à pessoa em situação crónica. Portanto, em relação a esta componente clínica 1, portanto, o estágio de cuidados de enfermagem à pessoa com doença crónica tem a duração de 9 semanas, tem uma média de horas de estágio por semana de 26, mas tem outro tipo de horas, como horas de seminário, horas de orientação tutorial, que aqui estão 10 de cada, e depois tem também as horas que se considera que são necessárias para o estudante trabalhar de forma autónoma. Ou seja, o trabalho autónomo normalmente é guiado pela equipe ou pelo tutor para que o estudante possa, assim, tirar o máximo proveito para o seu projeto. Esqueci-me de dizer há pouco que as unidades curriculares do primeiro semestre, elas têm uma preocupação que são exatamente guiar o estudante ou orientar o estudante já para o seu projeto e por isso, numa delas é usada uma metodologia que é o design thinking. No fundo, os estudantes aqui aprendem uma metodologia que vai ajudá-los a educar as pessoas e ajudá-las a aderir à medicação, aderir ao regime terapêutico, desculpem. E também há uma unidade curricular que também concorre para o projeto e que, por isso, bem cedo, nós costumamos falar com os estudantes sobre a ideia que trazem de projeto a desenvolver e, assim sendo, portanto, é muito cedo que é necessário que vocês tenham, que as pessoas que estão a assistir e provavelmente podem estar interessadas em concorrer a este mestrado, se trouxerem uma ideia já fundamentada, já com algumas leituras feitas, é facilitador para essas mesmas unidades do primeiro semestre. Dizer que este estágio tem como objetivo desenvolver competências para prestar cuidados especializados, promover estratégias de gestão facilitadoras do processo de transição saúde-doença, e agora aparecem os contextos onde o estudante pode fazer estágio, ou deve fazer estágio em alguns deles. Primeiro, deve fazer estágio em unidades de internamento. Claro que estamos a falar, sobretudo, em hospitais, mas também há residências para idosos, também há outras estruturas que podem ser usadas do ponto de vista do internamento propriamente dito. Mas também temos aqui algo para fazer, não só a nível hospitalar, mas também na comunidade. Temos aqui os cuidados continuados integrados, que efetivamente são prestados, a maioria, na comunidade, consultas de enfermagem que pode ser tanto na comunidade como a nível hospitalar, e depois também unidades de diagnóstica e terapêutica, nomeadamente temos tido vários estudantes da área da nefrologia e, nomeadamente, esses mesmos estudantes têm por objetivo desenvolver projetos nessa área e, por isso, fazem também em unidades de hemodiálise. Portanto, o terceiro semestre, cá está a opção, as opções que podem ser tomadas são o estágio com relatório, a dissertação de natureza científica e o trabalho de projeto. Portanto, no estágio com relatório, todos aqueles
que querem ter uma especialidade. As outras duas opções são para os estudantes que só querem fazer o mestrado. Aqui vem então a componente clínica 2, que é feita no terceiro semestre, ou seja, o terceiro semestre, que é o segundo ano, primeiro semestre, tem a duração de 18 semanas. E aqui a média de semanal é de 28 horas, portanto 3 a 4 turnos por semana, com 20 horas de seminário, 20 horas de orientação tutorial e 240 de trabalho autónomo. Quero aqui chamar a atenção de um aspecto muito importante. Nós, este ano, fizemos, com o primeiro curso que fez o estágio com o relatório, nestas horas de seminário e orientações tutoriais, fizemos sessões conjuntas, chamámos outros peritos, foi muito bem avaliado pelos estudantes essa mobilização de outros peritos nestas áreas do saber, na área da médico-cirúrgica, mas a trabalhar em famílias e pessoas com doença crónica. E, portanto, a finalidade deste estágio é agir como perito na prestação de cuidados de enfermagem à pessoa e cuidador que vivencia situações crónicas, quer esteja em contexto hospitalar ou comunitário, mas também na criação de condições que garantam a prestação de cuidados de qualidade. Esta é a principal, é a finalidade do estágio com relatório. No entanto, haverá também outros objetivos mais específicos para este mesmo estágio com relatório, dependente do percurso que é escolhido pelo estudante. Dizer-vos que no mestrado existem vários regulamentos para serem usados, todos eles estão neste sítio da ESEL, portanto, desculpa. O regulamento de funcionamento dos cursos de mestrado, em que se pode tirar dúvidas sobre, efetivamente, as avaliações, as presenças, etc. O Estatuto de Trabalhador Estudante, que a maioria ou muitos estudantes também querem, e o Regulamento de Transição Curricular. O Regulamento de Transição Curricular é o regulamento que existe, visto que há estudantes que não terminaram nos anteriores mestrados e há, portanto, há, há um, portanto, há um regulamento que permite que esses estudantes que deixaram algumas partes do curso nos últimos 2 anos por fazer possam reingressar agora neste curso, nomeadamente os estudantes de oncologia, nefrologia, pessoa idosa e está-me a faltar, pessoa idosa, mais nada. Depois, para começar, haverá sempre um calendário escolar. Este é um exemplo deste ano. Portanto, o calendário escolar inclui o início e fim do ano letivo, as férias e o dia da escola, que é sempre celebrado a 5 de dezembro. Portanto, os estudantes têm aqui uma forma de, logo à partida, saberem estes dados assim que são recebidos na escola. A atividade letiva neste mestrado é sobretudo realizada às terças e quintas-feiras para as unidades curriculares específicas, o horário é um horário que pode ser das 9 às 20, ou seja, normalmente há um dia completo e um dia só de 5 horas. Às vezes não é muito fácil fazer este esquema e pode por vezes ser ultrapassado o número de 18 horas semanais, mas tentamos que isto não aconteça. Sempre que há aulas presenciais, que é o modelo que se pretende, são feitas no Polo Artur Ravara, como já disse, os estudantes todos têm acesso ao Moodle e terão necessidade também de saber exatamente como usar este Moodle, porque são aí colocados os avisos, as informações, conteúdos e avaliações das unidades curriculares, bem como o horário. Em certas situações, como eventos científicos, aulas abertas, seminários, pode ter que se usar as plataformas Teams ou Zoom. Lembrar também que
necessitarão muitas vezes de consultar artigos ou alguns documentos para fazer as vossas revisões de literatura. E tanto no Polo Artur Ravara quanto no Polo Carlos Gulbenkian podem aceder ao centro de documentação. Sendo que o centro da Artur Ravara está mais, ou tem mais documentação exatamente normalizada para o segundo ciclo. E assim termino, agradeço a todos a atenção relativamente a esta apresentação e espero que tenham gostado da apresentação e que tivessem ficado entusiasmados com este mestrado. Muito obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigada, professora Eunice, por esta apresentação que nos ajudou a perceber melhor os cursos de mestrado e como complementaridade à informação apresentada sobre o plano de estudos, realizado neste momento pela professora Eunice, serão agora convidados os estudantes deste curso de mestrado a partilharem as suas experiências de aprendizagem e desenvolvimento profissional. Em primeiro lugar, gostaria de conceder a palavra à senhora enfermeira Ana Isabel Marcelino, que é estudante do primeiro ano deste mestrado. Ora, muito obrigada, professora Carla Magaja e professora Eunice Henriques e à comissão organizadora deste evento, do Meetup, que é uma grande mais-valia para esclarecer as nossas dúvidas e questões quando estamos a pensar realizar um mestrado. Antes de mais, boa tarde também a todos os presentes, a todos os enfermeiros que estão aqui conosco. O meu nome é Ana Marcelino e sou aluna então do primeiro curso de mestrado. Vou compartilhar aqui uma apresentação só para dar um apoio sobre a informação que eu vou aqui falar convosco. Ora, gostaria só que me confirmassem que já estão a observar aqui a apresentação. Sim, muito obrigado. Pronto, como eu disse anteriormente, o meu nome é Ana Marcelino, sou aluna do primeiro ano do curso de mestrado em enfermagem médico-cirúrgica, na área de enfermagem à pessoa em situação crónica. Venho aqui falar um pouco da minha experiência sobre este curso de mestrado. Portanto, eu terminei a minha licenciatura em 2009 e iniciei o meu exercício profissional em 2009 a 2010 na SNS 24. Depois disso, no Serviço de Urgência de Adultos da Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho e, posteriormente, em 2016, mudei de serviço para o Serviço de Oncologia. A pessoa com doença crónica foi uma pessoa que esteve sempre presente no meu contexto profissional e durante este percurso, no ano 2021 e 2022, foi proposto no meu serviço desenvolvermos um trabalho científico na área da pessoa com doença oncológica. Isto despertou em mim um interesse pela área de investigação e foi isso que me levou aqui a procurar formação na área do mestrado. Portanto, começou então a minha procura nesta altura pela escola. Falei com vários colegas que tinham tirado o curso de mestrado para saber a experiência, quais foram as escolas que escolheram e que selecionaram e porquê, e comecei a procurar nas escolas e nos vários sites sobre as vantagens e desvantagens de cada escola. Eu pretendia desenvolver a minha área na pessoa com doença oncológica e pretendia o mestrado à pessoa em situação crónica e, portanto, comecei a investigar também na ESL, uma vez que tinha um feedback muito positivo pelos meus colegas. No site da ESL, como eu consegui compreender que é uma referência de excelência a nível da enfermagem, que tinha aqui um conteúdo na área de investigação muito pertinente, que tem uma revista científica, o Pensar em Enfermagem, e também tem um centro de investigação de enfermagem, de inovação e desenvolvimento, e foi isso que também me levou aqui um pouco a escolher também a ESL. Outra das vantagens que tinha para mim é que tinha um corpo docente muito experiente no cuidado à pessoa com doença oncológica, porque vários dos cursos anteriores
também eram sobre a pessoa com doença oncológica, portanto, fez-me aqui selecionar a ESEL. Então, em 2022, comecei então o meu percurso de mestrado na escola. Como a professora Eunice referiu aqui anteriormente, nós somos desde cedo aconselhados, durante o percurso escolar, começar a desenvolver trabalho que nos seja vantajoso para o nosso projeto final. Portanto, eu já tinha uma ideia do que é que queria desenvolver e trabalhar. A minha área que eu queria desenvolver era o tromboembolismo na pessoa com doença oncológica, a fazer tratamentos de quimioterapia, e, portanto, desde muito cedo eu comecei a identificar a teoria que eu pretendia para o meu projeto, a metodologia que iria utilizar também no meu projeto de investigação e comecei também a falar com os professores da área da pessoa com doença oncológica para tirar aprendizagens e verificar como é que o meu projeto poderia ser desenvolvido. Portanto, ao longo do percurso do primeiro semestre, eu comecei logo a identificar e a utilizar e a direcionar vários trabalhos para o meu projeto final. Tal como a professora Eunice tinha dito, foi fundamental em todo o meu percurso e é bastante incentivado pelo o corpo docente. No segundo semestre começou então o desenvolvimento do projeto formativo. Esta ideia começou a tomar forma, começou-se a desenvolver aqui um trabalho de investigação. No meu caso, foi selecionada a revisão scoping, e no fim do segundo semestre, como falou a professora Eunice, fomos então para o primeiro estágio de 9 semanas. Já com este trabalho desenvolvido e com esta área de investigação em desenvolvimento. Os locais de estágio são selecionados também de acordo com o nosso projeto, de acordo com o trabalho que pretendemos desenvolver, são grandes referências também na área que pretendemos desenvolver e foi sem dúvida uma mais-valia, porque me permitiu falar com peritos e obter formação na área, que foi fundamental para o projeto seguinte e para o estágio final seguinte. Portanto, com isto estamos no terceiro semestre, onde foram desenvolvidos vários trabalhos na área de investigação, foram realizados mais uma vez 2 locais de estágio de referência e de eleição na área da oncologia, que era a área que eu tinha selecionado, e o próprio corpo docente incentiva-nos muito neste trabalho de investigação e de comunicação aos pares. Portanto, mais uma vez, foi desenvolvido um estudo de investigação no serviço, no estágio final. Foi também, fui também incentivada e motivada a participar com 2 trabalhos numa aula aberta, num webinar, aqui neste terceiro webinar nacional e primeiro webinar internacional, promovido pela ESEL, com uma comunicação livre e com um póster. Pude também participar numa aula aberta promovida pela nossa escola, onde pude experienciar a moderação de uma mesa com o tema Experiência Internacional de Integração de Cuidados, e no fim, então, do estágio, elaborar o procedimento e encontro-me nesta fase no relatório de estágio no processo já final. Portanto, somos sempre motivados a participação da investigação, a comunicar as nossas investigações e as nossas práticas e a partilhar os nossos sucessos com a equipa nacional e internacionalmente. Assim, ao longo deste percurso, denoto aqui várias vantagens de ter escolhido este mestrado e desafios. Eu não digo desvantagens, porque neste percurso não existe desvantagem. Nós temos sempre imensos benefícios. Temos alguns desafios. Como vantagens, efetivamente, o corpo docente experiente, próximo de nós, sempre para nos apoiar e para nos direcionar, porque é um percurso longo em que nós temos várias dúvidas, várias questões e estamos cheios de situações para lidar ao mesmo tempo, e isso ajuda-nos bastante a clarificar o nosso percurso e a direcionar-nos.
Também as unidades curriculares, as temáticas abordadas no curso e mesmo os peritos que são escolhidos para nos dar mais-valias, quer nas unidades curriculares, quer nestas participações do webinar, nacionais e internacionais, são todas uma mais-valia, trazem-nos contribuições imensas. Os peritos são muito dinâmicos, têm bastante à vontade connosco, são bastante atenciosos e normalmente ficamos com os contactos para trocar ideias mais tarde, mesmo para os nossos projetos, o que é uma mais-valia mais uma vez, e depois os campos de estágio, que são selecionados com bastante rigor, individualmente, de acordo com os nossos projetos, e isso faz com que quando a gente chega aos locais de estágio, as pessoas estão motivadas para receber o nosso projeto, estão motivadas para nos ajudar no nosso projeto e no nosso crescimento pessoal. Claro que como desafio temos aqui equilibrar todos os nossos papéis que já tínhamos anteriormente, não é? A nossa vida familiar, a nossa vida pessoal, profissional e académica, mas também aqui a solução passa por termos o apoio da nossa família, dos nossos colegas de curso, dos nossos colegas de curso e em especial da minha experiência em particular do primeiro curso, foi uma mais-valia, apoiámos-nos sempre uns aos outros, motivámos-nos sempre uns aos outros e é um espírito de cooperação muito grande. Aqui a nível dos professores também é uma mais-valia, porque nós de vez em quando desanimamos, sentimos-nos assoberbados com tudo e muitas vezes é o apoio que nos dão e a proximidade que têm connosco que nos ajudou aqui a encontrar novamente o nosso caminho e novamente a ter forças para prosseguir. Pronto, também lá está, é por isso que falo em desafios e não em aspectos positivos, em negativos, porque nós arranjamos sempre algo positivo para continuar. É difícil explicar, portanto, recorri aqui à inteligência artificial para demonstrar o que é que de vez em quando nós sentimos em certos momentos em que tentamos equilibrar tudo e não conseguimos, claro, e portanto é neste apoio que encontramos que nos conseguimos reorganizar e rumar o nosso percurso novamente. Em suma, sem que vos mace mais, partilho com vocês uma das frases que foi dita logo no início do curso, no primeiro semestre, numa das primeiras unidades curriculares, que era este caminho vai-se fazendo caminhando. E no início aquilo fez-me um bocadinho de confusão, parece que não fazia muito sentido, mas a verdade e com o passar dos dias e das semanas fez todo o sentido. É um percurso que se faz caminhando, passo a passo, desafio a desafio, é um caminho enriquecedor, profissional e pessoalmente, porque nos desafiamos toda a hora, mas que se faz caminhando rumo ao sucesso, todos juntos e com o mesmo objetivo. Muito obrigada a todos e obrigado por estar aqui com vocês a partilhar a minha experiência. Encontro-me disponível para quem quiser para esclarecer questões. Enfermeira Ana Isabel, quero-lhe agradecer o excelente contributo, quero-lhe agradecer a apresentação e principalmente a sua experiência. Foi tão rica naquilo que nos apresentou. E agora também quero passar a palavra ao senhor enfermeiro Filipe Agostinho, que é um estudante do segundo curso deste mestrado e que também vos vai falar. Boa tarde a todos, cumprimento os participantes nesta nossa conversa e agradeço também o convite que me foi dirigido pelos professores da nossa escola. Começando por me apresentar, o meu nome é Filipe Agostinho, sou enfermeiro no Hospital de Castelo Branco, no serviço de Urologia e em simultâneo também responsável pela unidade litotrícia do mesmo hospital. Trabalhei durante 9 anos no serviço de ortopedia, estou agora neste contexto de urologia há quase 2 anos. Tem sido uma experiência, enfim, muito, muito interessante. O motivo, no fundo, até do ingresso no mestrado em enfermagem médico-cirúrgica na pessoa em situação crónica, prendeu-se até com esta ida até para o serviço de urologia. O motivo do ingresso foi, enfim, a procura por um melhor cuidado, no fundo, ao doente do foro urológico. E dos diferentes planos enfim, dos diferentes currículos
que considerei, alguns até mais próximos geograficamente de Castelo Branco, não é assim, Portugal é um país pequeno, mas ainda são alguns quilómetros. Ah, de todos os ou currículo que pesquisei, o DESEL de facto foi aquele que me despertou maior interesse. Não só pelo prestígio enquanto instituição, pelo seu corpo docente e por experiências de outros colegas que já tinham frequentado ou a especialidade ou o mestrado. A decisão foi tomada com base nisso. O motivo do ingresso foi não só o prestígio da escola, como também o feedback que fomos tendo, ou que fui tendo, do corpo docente. Um corpo docente, enfim, academicamente muito diferenciado, e com uma de elevada qualidade e com uma grande, sobretudo, proximidade aos alunos. Já tive noutros contextos, envolvido também noutras instituições, ensino superior, faculdades, enfim, noutros contextos, e é um elemento raro, nem sempre observável no ensino superior, esta proximidade que os docentes conseguem, aqui na ESEL, manter com os alunos, o que, sem dúvida, é uma grande mais-valia e um ponto a favor. Estando a dizer isto, não quer dizer que está a ser pressionado pelas pessoas que estão aqui ao pé de mim neste momento. É a genuína opinião. Acerca do contributo que o mestrado pode ter ou que terá na nossa forma de agir e no nosso desenvolvimento profissional, a colega Ana Marcelino que falou antes, está na reta final desta caminhada de 1 ano e meio, vá 3 semestres. Eu estou talvez a meio percurso. A Ana está numa fase, enfim, eh, já com uma grande bagagem corrida às costas, etc. Eu estou agora a meio, e estamos em momentos diferentes. Aquilo que penso que será fundamental ou que será o grande contributo deste mestrado e que já está a ser, é o contributo que tem até agora, só falemos da parte letiva, do contato com outros colegas, cada um deles com as suas próprias experiências profissionais. Há muita partilha nas aulas, as aulas, grande parte, há sempre momentos de partilhas entre os colegas, dos seus contextos, das suas experiências prévias ou experiências atuais, e há sempre um grande enriquecimento com estas partilhas na própria aula. Uh, o contributo destes momentos faz ou terá como consequência o ser impossível, calculo, depois da especialidade ou depois do mestrado, neste em concreto, sermos os enfermeiros iguais àqueles que éramos antes de iniciar o mestrado. Eu, pessoalmente, eu já trabalho desde 2000, comecei a exercer, terminei o curso e comecei a trabalhar em 2010, e só agora é que fez sentido abraçar um projeto desta natureza, ingressar no mestrado, na especialidade. Porque, e aqui é uma partilha, algo pessoal, mas penso que alguns colegas ou alunos de enfermagem, mas mais colegas talvez se revejam, que é, eu durante algum tempo estive um bocado chateado com a enfermagem e o que o mestrado tem contribuído para fazer as pazes com a profissão, com a disciplina, se quisermos. Porquê? Porque eu sentia que gostava da enfermagem, mas a enfermagem não gostava de mim de volta. Isso era uma chatice. Esta relação de amor deve ser bilateral, não é? É uma chatice quando é só de um lado. E a vinda para o mestrado, em consequência de ir para a urologia e de querer desenvolver um projeto muito concreto nessa área, a partilha de experiências das aulas, o contato com os professores, um corpo docente diferenciado, peritos externos que vêm colaborar com a ESEL também, fez com que as pazes estejam a ser feitas, e penso que já estão praticamente feitas, em relação à própria enfermagem. Acho que há esperança. Cada um de nós deve ter essa perspectiva de poder individualmente contribuir de forma positiva para a profissão, no contexto onde trabalha e fora do contexto. É bom falarmos bem da nossa profissão, identificarmos os seus problemas, como é óbvio, mas tentarmos contribuir de algum modo para o seu crescimento. Outro contributo que eu espero, ainda estou numa fase anterior à Ana Marcelina, ainda não iniciei nenhum ensino clínico, nenhum estágio,
mas está tudo alinhavado para já o primeiro estágio que irei ter em contexto hospitalar será, posso dizer em concreto, no CRI de Urologia aqui do Hospital de São José, um estágio sobre o qual tenho alguma expectativa, porque trabalho no serviço de urologia em Castelo Branco. O nosso serviço de urologia em Castelo Branco pretende ele próprio desenvolver-se e esta experiência que calculo que vou ter no CRI desta área, da urologia, penso que será, e a perspectiva até da gestão do meu serviço em Castelo Branco, é de ser possível tirar proveito desta experiência que terei aqui em Lisboa. Outros estágios, num contexto mais de comunidade ou de não hospitalar, que estão também a ser alinhavados. Eu trabalho e sou responsável por uma unidade litotrícia em Castelo Branco, e os estágios do terceiro semestre serão orientados precisamente em outras unidades no país, não são muitas, mas nas quais pretendo, enfim, desenvolver também esta experiência de ensino clínico, incluindo, estão a ser, enfim, alinhados as vontades nesse sentido, uma experiência internacional em Málaga, Espanha, também neste contexto da litotrícia, neste estágio do terceiro semestre. Finalizando com uma aplicação enfim, daquilo que foi sendo desenvolvido ao longo do contexto quer académico, quer de ensino clínico, no próprio serviço. A expectativa, portanto, é pessoal, neste contexto de desenvolvimento individual enquanto enfermeiro, mas também na perspectiva do próprio serviço onde exerço, poder aplicar, enfim, não só o que vai sendo assimilado nas aulas, novas metodologias de desenvolvimento da profissão, a metodologia de Design Thinking, que foi uma experiência muito interessante, que a nossa turma, sim, aproveitou individualmente para os seus contextos laborais e que serão aplicados, eu inclusivamente estou a aplicar no meu serviço estamos a aplicar esta metodologia do Design Thinking num contexto muito específico, a alteração de hábitos alimentares do doente com urolitíase, e também não só a aplicação, como disse, de algum conceito, de alguma metodologia ou métrica assimilada nas aulas, mas também na produção de ciência. As aulas não só de investigação que tivemos, mas, enfim, a análise de artigos científicos, a construção de ciência, a aprendizagem de novas ferramentas, vai fazer com que seja cumprido aquilo que é, penso eu, a missão do ensino superior ou da universidade, mas falamos do ensino superior de forma lata, que é a aplicação da ciência à prática de cuidados diários. Obrigado pelo vosso tempo. Estarei também disponível a qualquer questão. Muito obrigada, enfermeiro Filipe, pelo seu contributo excelente, brilhante, como a Ana também. Agradeço muito e esperamos que estes testemunhos, a preleção da professora Eunice, tenham clarificado as mais-valias deste mestrado em enfermagem médico-cirúrgica na área da enfermagem à pessoa em situação crónica. Agora está aberto este tempo que nos resta para algumas questões. Os colegas não têm acesso nem à câmara nem ao microfone e por isso todas as perguntas, como a professora Ana Ramos já teve o cuidado de dizer, terão que ser feitas no chat. E nesse sentido, o colega Pedro Sequeira fez duas perguntas dirigidas à senhora professora Eunice, e as perguntas eu passo a dizê-las e a senhora professora vai responder. Nos estágios hospitalares, em que unidades se fazem estágio? Serão nas medicinas, nas cirurgias e na ortopedia. E no segundo estágio, em que unidades de internamento se serão diferentes do primeiro contexto de estágio?
Obrigada, senhor enfermeiro, pelas questões. A questão destas especialidades, melhor dizendo, portanto, a cirurgia, a medicina, a ortopedia, os estágios não são escolhidos desta forma. Os estudantes começam a escolher os locais de estágio e, tal como disse há pouco, os projetos muitas vezes já vêm com alguma orientação e, por exemplo, no caso do enfermeiro Felipe, viram que, portanto, o estágio tende a trabalhar na área em que ele próprio exerce funções e, portanto, vai estagiar, neste caso, num CRI de urologia, que é em Lisboa um local que está, vá lá, na crista da onda, portanto, em que ele vai fazer este primeiro estágio exatamente aí, e, portanto, é escolhido conforme o tema do estudante. Ou seja, o estudante quer trabalhar um tema, por exemplo, diabetes, na pessoa com insuficiência renal crónica. Ora, esse estudante pode escolher a área da diabetes, pode ir para uma medicina para trabalhar estas questões da pessoa que tem uma doença crónica, neste caso uma diabetes, mas também pode, a nível da comunidade, trabalhar as questões de doenças crónicas que são complexas, nomeadamente na questão da diabetes. Há na comunidade, muitas vezes, experiências muito boas para poderem fazer o seu estágio. Há aqui, no entanto, um aspecto que eu gostava de vos dizer. Os estágios que vão realizar serão sempre com orientadores que tenham a especialidade de enfermagem médico-cirúrgica, o que nos limita bastante, ou seja, isto é uma obrigatoriedade da ordem e, portanto, nós temos que primeiro fazer contactos com os locais de estágio, muitas vezes pensando nas áreas em que eles trabalham, tentar começar a pedir alguns estágios, mas habitualmente a escolha do estágio é muito cedo, ou seja, novembro, dezembro, portanto, vocês começam em setembro. Em novembro, dezembro, escolhem o local de estágio com o vosso orientador. Portanto, vamos lá, o estágio não é só escolhido por vós, o orientador, que também é conhecedor dos locais que têm maiores condições, que têm o tal especialista médico-cirúrgico, são esses que vão ser escolhidos, as datas também, sendo que é importante ter a noção de que farão sensivelmente metade do tempo em comunidade e outra metade quando digo comunidade, estou aqui também a falar de consultas que podem ser feitas fora do contexto hospitalar e que também estão na comunidade, mas são consultas de enfermagem, portanto, e alguns estudantes acabam por fazerem consultas. Mas também há outros contextos, como hospitais de dia, na oncologia, também há unidades de hemodiálise nos colegas que querem trabalhar áreas da nefrologia, e posso-vos dizer que neste curso mais de metade da turma é precisamente, são colegas da nefrologia e, portanto, estão a trabalhar o doente renal com várias facetas e, portanto, a vários níveis de profundidade. E, portanto, os estágios são escolhidos de acordo com o tema em causa. E sempre desta forma. É claro que. E porquê também a nossa preocupação de ser muito cedo? Porque nós temos que solicitar os contextos de estágio muito cedo, porque o estágio do segundo semestre começa mais ou menos a meio de maio. Portanto, os pedidos deviam ter já seguido até desde janeiro, efetivamente. Portanto, para dar tempo a irem aos pedidos, virem as respostas, às vezes reformularmos datas, tudo isso tem que ser feito por nós, juntamente com o estudante, sempre. Portanto, não somos nós que decidimos só da nossa cabeça, embora às vezes, por exemplo, eu considero que determinado local não é o mais apropriado, eu digo isso ao estudante, mas se ele o quiser fazer, faz. Desde que haja lá um enfermeiro especialista médico-cirúrgico, não posso impedir isso, ok?
Portanto, penso que respondi à sua questão, na questão de medicina, cirurgias, nada disto. Isto é conforme, até agora, por exemplo, vamos agora ter uma estudante a fazer num serviço de cirurgia, porque a área dela é no doente colostomizado e, portanto, vai fazer uma parte do seu trabalho, ou do seu estágio, desculpa, do seu estágio em contexto de cirurgia, mas também na área da oncologia, portanto, e da estomoterapia. Portanto, às vezes os locais de estágio não sabemos à partida, mas assim que podemos, vamos logo combinando com os estudantes. E eu tenho uma grande preocupação com isso, porque senão às vezes não conseguimos os contextos que precisamos realmente. Obrigada, professora Eunice. Temos ainda mais uma pergunta, e também para si. Um dos colegas pergunta se podem estagiar fora de Lisboa. Sim, podem estagiar fora de Lisboa. E a questão é, muitas vezes, e eu pessoalmente tenho uma grande preocupação com esta situação. Ouviram o Filipe dizer que é de Castelo Branco, mas o Filipe só fará uma parte do estágio, que é mesmo no final, no seu contexto. Portanto, ele o resto já ouviram que vai fazer em São José e vai fazer provavelmente em Málaga. Mas agora, a maioria, isto é um caso, mas a maioria dos estudantes acaba por. Temos estudantes de Évora, temos estudantes de Portimão, temos estudantes dos mais variados sítios. E, nesse sentido, tentamos articular com o estudante. Ele não faz tudo perto de casa, mas algumas das coisas fará perto de casa, porque também consideramos, é aquilo que se chama empatia. Nós também nos pomos no lugar do estudante e pensamos, para já, o esforço que ele tem que fazer para as unidades teóricas e para os estágios, a pessoa tem que estar mais disponível e quanto mais próximo de casa estiver, melhor. Muito obrigada, professora Eunice. Terminado este tempo de perguntas e respostas, muito agradecemos o vosso tempo, disponibilidade e interesse, e a ESL, equipa pedagógica do curso de mestrado em enfermagem médico-cirúrgica na área de enfermagem à pessoa em situação crónica, estará sempre ao vosso dispor para tudo o que precisarem, tudo o que não ficou esclarecido nesta sessão, e teremos todo o gosto em tirar as vossas dúvidas e recebê-los na ESL neste mestrado. Agora, eu gostava só de dizer, no primeiro slide, pus lá o meu e-mail e volto a dizer, eunice.henriques@esl.pt. Portanto, se quiserem contactar-me para colocar outras questões, estejam à vontade. Obrigada a todos e boa tarde. Muito boa tarde e muito obrigada. Boa tarde, obrigada a todos.